Da diplomacia moral ao realismo estratégico, Israel vive um momento crucial nesta semana. A visita de Trump indicou que as antigas regras da diplomacia estão mudando. Na conferência de Sharm el-Sheikh, vimos uma convergência de interesses. O tom era pragmático, mas a linguagem era estratégica. E a mensagem é que Israel não está mais jogando na defesa, Israel está se afirmando. Hoje quero mostrar uma nova visão sobre o futuro de Israel e da diplomacia global. Olá, sou Daniel Seaman e você assiste ao Straight Up na JNS Televisão em Jerusalém, Israel. Israel marcou esta semana o segundo aniversário do massacre de 7 de outubro, lamentando as mais de 2.000 vítimas daquele dia e os soldados que caíram nos últimos 2 anos. Isso aconteceu quando a guerra chegou oficialmente ao fim e todos os reféns restantes foram celebrados após sua libertação e retorno para casa. Foi, sem dúvida, uma semana histórica, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitando Israel e participando da conferência com todas as nações que ele tem direcionado para participarem do plano que ele tem para o Oriente Médio. Assistimos surpresos enquanto todos os líderes se alinhavam para uma foto com ele em Sharm el-Sheikh. Muitas coisas acontecem discretamente além das manchetes e vão redefinir o Oriente Médio como conhecemos. Não é só Gaza, nem apenas sobre reféns ou cessar-fogo. É sobre uma visão, uma estrutura estratégica que vem sendo construída há quase 7 anos entre Netanyahu e Trump, através das mãos de Dermer e Kushner. Com a conclusão da primeira fase do Acordo de Gaza, essa visão pode ser lançada. O marco regional Trump-Netanyahu é, como descreve um comentarista israelense, Shlomo Feilberg, o seguinte: uma visão geoestratégica que conecta países, continentes e interesses. Ela oferece uma solução abrangente para os desafios regionais, fortalecendo Israel e enfraquecendo o Irã. Trump vê isso como um passo em direção à paz mundial. Este é o dia sobre o qual tantos têm perguntado desde que a guerra começou há 2 anos, não apenas em relação a Gaza, mas para todo o Oriente Médio. O que o acordo oferece é uma nova visão para o Oriente Médio, uma visão econômica, diplomática e voltada para a segurança, que une os interesses dos países árabes, de Israel e dos Estados Unidos. Esta é uma iniciativa em larga escala que visa remodelar a região, conter a influência do Irã e dos palestinos e posicionar Israel como um eixo central entre os continentes. Os líderes europeus, que há apenas 2 meses prometeram reconhecer um Estado palestino, agora estão se alinhando com Trump e o acordo que ele trouxe, que estipula, entre outras coisas, que essa questão só será discutida daqui a alguns anos, depois que a autoridade palestina passar por reformas e mudanças dramáticas. Até lá, eles nem sequer poderão participar do acordo de administração de Gaza. Cada país tem seus próprios interesses ao aderir a esse plano, que não é um plano de paz tradicional. Projeto geoestratégico que integra economia, diplomacia e segurança para unir Estados Árabes, Israel e Estados Unidos da América em torno de interesses comuns via infraestrutura, comércio e cooperação pragmática. Para Gaza, o plano inclui 20 pontos. Entre eles estão o retorno dos reféns israelenses que aconteceu esta semana, a desmilitarização, o desmantelamento do Hamas e até a migração voluntária e o lançamento de projetos de desenvolvimento econômico para Gaza. Mas tem mais. A população que permanecer deve passar por uma mudança cultural, uma educação ao estilo ocidental e integração a um novo modelo regional. Junto à reconstrução de Gaza e reformas na autoridade palestina, podem surgir, pela primeira vez, condições para um caminho viável ao sonho deles de autodeterminação e possivelmente até de um Estado próprio. Os Estados Unidos promoverão diálogo entre Israel e palestinos para buscar acordo de convivência pacífica e próspera. Shlomo Feilberg estima, em seu comentário, que sob essas expectativas não veremos um Estado palestino em nossa vida, pois a questão palestina nunca tratou de soberania ou convivência pacífica. O Egito tem papel crucial, com a península do Sinai servindo como salvação econômica para os participantes. Um campo de realocação em Rafa acomodaria até 1 milhão de palestinos. O Egito também se beneficia da reconstrução de Gaza, da restauração das receitas do Canal de Suez e da ajuda financeira americana. Depois, há a Jordânia, e a Jordânia está entrando não por ideologia, mas por necessidade. Ela busca estabilidade ao se aliar aos Estados Unidos.
Nesse acordo, ela se beneficia da ponte terrestre, da água e do gás vindos de Israel. Há também a ponte terrestre Índia-Europa, que passa por Israel e já está em construção. A Arábia Saudita e os estados do Golfo já estão conectados também. O gasoduto do Mediterrâneo Oriental, que transporta energia e internet de Israel para a Europa, agora inclui a Arábia Saudita e os Emirados. Eles querem reduzir a dependência do Estreito de Hormuz e aproveitar as enormes receitas que surgiram dessa ponte para a Europa. Catar e Kuwait também participam disso. Elites familiares ricas ligadas à família real devem construir o oleoduto e garantir participação. Eles consideram Israel um parceiro confiável e desejam aproveitar os booms regionais de tecnologia e energia previstos. Até mesmo Indonésia e Malásia estão na jogada. A Indonésia quer ser membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o que exige que ela tenha relações com Israel. Ela deve participar das ofertas de títulos para a reconstrução de Gaza e aproveitar a tecnologia israelense. A Malásia, influenciada pela Indonésia, pode seguir o mesmo caminho. Isso desperta interesse até em nações muçulmanas distantes. E há também a oposição, a Autoridade Palestina e o Irã. Essas são as duas únicas entidades que estão resistindo a esse acordo. A era Trump marca o fim do sonho palestino de ter um Estado. O apoio árabe ao Acordo de Gaza enfraquece as reivindicações históricas palestinas. O paradigma está mudando, e muito rápido. Isso é mais do que apenas um plano regional. Isso terá ramificações globais, daí a participação dos aliados ocidentais. A própria Europa tem muito a ganhar com isso. Agora ela terá o Mediterrâneo Oriental e a infraestrutura do corredor Índia-Médio Oriente-Europa, reduzindo sua dependência do gás russo. Grécia, Chipre, Itália, Alemanha, França e países do leste europeu, como Bulgária, Romênia e Hungria, todos têm algo a ganhar. A Ásia também está profundamente envolvida. A Índia ganha acesso rápido aos mercados europeus. Turquia e Azerbaijão se beneficiam de novas conexões de transporte. Singapura, Vietnã, obtêm ganhos indiretos com rotas comerciais melhores. A África também participa. Marrocos se beneficia do investimento em infraestrutura. Etiópia, Quênia e Nigéria se beneficiam das rotas comerciais expandidas do Golfo e dos investimentos em energia. Esta é uma diplomacia baseada em infraestrutura e benefícios econômicos, não em ideologia. Trump, como disse, vê essa estrutura como o caminho para a paz global. Não é a paz de Oslo. Não é o caos da Primavera Árabe. É um novo modelo que não desculpa a disfunção, que não reduz as expectativas, que não finge que valores podem existir sem responsabilidade. Então, eis a questão. Este é o dia seguinte a Gaza ou o início de um novo Oriente Médio. Um Oriente Médio onde Israel não está mais isolado, mas é um fator importante, onde os Estados Árabes priorizam o crescimento em vez das queixas. Onde a diplomacia, como descreve a inteligência artificial, é medida em megawatts, rotas comerciais e influência estratégica. Essa é a visão se desenrolando diante de nós. Para quem tinha dúvidas se o Hamas acabou, bem, as declarações de Trump esta semana foram muito claras. Ele disse que o Hamas será desmantelado e não será uma força governante. Portanto, há motivos para não negar que Israel avança significativamente em seus objetivos de guerra. E está dando um passo ousado adiante, apesar de todas as expectativas de que esse seria um processo demorado. Os israelenses não percebem que países da região e do mundo, no fim, priorizam seus próprios interesses. Eu sei que até mesmo na África, na Ásia e entre líderes do mundo árabe, há países que querem uma coisa: se fortalecer contra as muitas ameaças que enfrentam. E Israel nem é uma questão para eles, e certamente não representa uma ameaça aos seus interesses. Muito pelo contrário. Só para te dar uma ideia de como as coisas são muito mais complexas do que imaginamos. O Washington Post revelou, com documentos confidenciais do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, que 6 países árabes aumentaram a cooperação de segurança e militar com Israel durante a recente guerra em Gaza, mesmo condenando publicamente as operações israelenses. O jornal ressaltou a coordenação entre Israel, Estados Unidos da América e 6 estados árabes, Catar, Arábia Saudita, Egito, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Jordânia, para enfrentar o que chamaram de ameaça iraniana. Conforme arquivos vazados, o Comando Central americano, Comando Central dos Estados Unidos, teria feito reuniões e exercícios conjuntos com altos oficiais de Israel e 6 países árabes nos últimos 3 anos. Essas sessões, segundo o jornal, focaram em ameaças regionais como o Irã e a guerra de túneis subterrâneos.
Os documentos mostram que essa cooperação se intensificou discretamente, enquanto países árabes, como o Catar, criticavam publicamente as ações militares de Israel em Gaza como genocídio. Segundo o Post, as reuniões foram supervisionadas diretamente pela liderança militar dos Estados Unidos. Os arquivos vazados obtidos pelo jornal revelaram que esses encontros ocorreram no Bahrein, Egito, Jordânia e Catar, com oficiais de alta patente da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos presentes. Os documentos também descreveram o Kuwait e Omã como parceiros em potencial que foram informados sobre o conteúdo da reunião. E sobre esse assunto, o professor Uzi Rabi, chefe do Programa de Cooperação Regional no Centro Moshe Dayan da Universidade de Tel Aviv, disse em entrevista à Rádio Galá Israel nesta semana que paz é uma palavra que precisamos remover do vocabulário pelos próximos anos. Por quê? Porque a paz exige que alguém examine sua consciência e depois mude. E isso não é o que está acontecendo. O que Trump traz é uma diplomacia baseada em interesses, não em ideais vagos. Então, vamos ser realistas. A Turquia não se tornará a Suíça de repente, nem o Catar uma democracia liberal. O que move cada país são, antes de tudo, seus próprios interesses. Como diz o professor Rabi, se entendermos isso e seguirmos a política externa e diplomacia de Trump, teremos sucesso. Sentar e conversar com o Hamas e fazer a paz, como um ex-senador dos Estados Unidos da América e secretário de Estado sugeriu esta semana, isso é pensamento do passado. Falamos do amanhã que se constrói por interesses brutos. Israel, após 7 de outubro, é um novo Israel. Tem ferramentas e tem força. Meu amor pessoal pela história e meu diploma universitário me deram alguns benefícios. Eu me lembro de como eu amava os processos históricos e como eles afetam o longo prazo. Ao analisar os rumos de Trump e o impacto na diplomacia, observo pontos semelhantes na história. Há mais de um século, o presidente dos Estados Unidos, William Howard Taft, acreditava no que era chamado de diplomacia do dólar, usando influência econômica para alcançar objetivos estratégicos. Era baseado em transações e interesses nacionais. Depois, veio o presidente Woodrow Wilson com sua diplomacia moral, defendendo que os Estados Unidos da América apoiassem países com valores semelhantes, como democracia, paz e direitos humanos. Era algo nobre, idealista e, de certo modo, necessário após os horrores da Primeira Guerra Mundial. Mas eis o problema. O Ocidente adotou a visão de Wilson e exagerou. Na geração passada, começaram a exigir justiça. A diplomacia ocidental falhou ao aplicar ideais wilsonianos sem considerar as realidades locais. Não estou falando apenas de supervisão, quero dizer através do racismo sutil das baixas expectativas. Líderes ocidentais ignoraram e ainda justificaram as complexidades culturais e políticas das sociedades não ocidentais. Presumiram que algumas nações, devido à história, religião ou geografia, não podem ser cobradas pelos mesmos padrões que usamos para nós. Isso é perigoso. Veja os acordos de Oslo, por exemplo. O Ocidente pressionou pela paz, mas nunca cobrou da liderança palestina os padrões democráticos e de direitos humanos exigidos de Israel. Quando houve violações, incitação, corrupção, autoritarismo, violência ou terrorismo, eles ignoraram. Veja a Primavera Árabe. Governos ocidentais aplaudiram os levantes, esperando que a democracia viesse naturalmente. O que tivemos foi o caos. Por quê? Por ignorarmos interesses locais, realidades culturais e cálculos estratégicos. A diplomacia de Trump foca em acordos, sem buscar aprovação moral, mas sim alianças estratégicas. Isso não se trata de abandonar valores, mas de priorizar interesses. Então, aqui está minha tese. A diplomacia moral já teve seu tempo, mas hoje precisamos de uma linguagem nova, que una realismo, moderação e respeito aos valores, sem usá-los como arma. Israel está nos mostrando como isso funciona. A Conferência Sharim foi um modelo porque nesta região e neste momento, essa é a única linguagem que traz resultados. E essa é a nova linguagem da diplomacia. Não paz, não virtude, não clareza moral, mas interesses, influência e sobrevivência. Muito obrigado por estar conosco.